Olá, eu sou Nelson Viegas, bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso programa Nascido para Vencer. Estamos a falar de competências, estamos a falar das competências que tu precisas na tua vida para transformar os teus resultados, para seres quem foste desenhado para ser. No programa anterior nós falamos de fatores de suporte e de fatores pessoais, cuja conjugação, portanto, de ambos, permite que possas ter desempenhos superiores. Agora vou introduzir aqui uma variável muito importante para perceberes que todas estas coisas podem fazer parte da tua vida. Ainda que possam ser coisas que estejas a ouvir pela primeira vez, que possas dizer competências, mas como é que eu incorporo isto? Agora já estou velho. Não. Isto é um processo dinâmico, contínuo, e em qualquer altura que tu apanhes esta carruagem ou este comboio, tu podes incorporar, portanto, as competências na tua vida. O slide seguinte explica exatamente isso. Nós somos fruto de mudanças biológicas. Nós estamos continuamente num processo de aprendizagem. E se reparares bem, nós que estamos aqui hoje fisicamente, nós começamos por ser vontade. Nós ainda não éramos nada e já éramos vontade. Nós éramos vontade de alguém que nos queria pôr neste mundo. Nós fomos resultado de uma interação química, amorosa, sexual entre um homem e uma mulher. Nós fomos resultado da sua vontade de terem uma relação e, como resultado dessa vontade, nós fomos criados, nós nascemos. Portanto, nós somos fruto de vontade em primeiro lugar. Se calhar nunca tinhas pensado nisto, eu gosto muito de pensar nisto, porque eu entendo e gosto de pensar que eu não sou um acidente, ok? Ainda que possa ter sido um acidente entre aspas, tipo não fui programado, na realidade eu não sou um acidente, eu resulto da vontade de duas pessoas, em homem e mulher, em terem uma relação sexual e da sua vontade, portanto, eu nasci. Agora, repara bem, eu nasci, mas eu não nasci assim, eu comecei por ser um pequeno átomo. Comecei por ser um pequeno átomo. Okay? Depois, um conjunto de moléculas. E é interessante que nós hoje temos falado da tabela periódica dos elementos. Nós começamos por ser vontade, depois somos um átomo, okay? Depois somos uma conjugação de átomos e damos origem a uma molécula. E depois a conjugação de moléculas deu origem a um tecido. E depois o tecido deu origem a órgãos. E depois os órgãos deram origem a um sistema orgânico. E depois o sistema orgânico deu origem ao quê? A um organismo. E depois nós nascemos. E depois de nós termos nascido, repara bem que as nossas competências e as nossas capacidades, enquanto nós éramos pequenos, são muito reduzidas. Nós limitamos-nos às coisas mais básicas, às nossas necessidades fisiológicas, na necessidade de amor dos nossos pais, da nossa mãe, da amamentação, okay? Da necessidade de fazer o nosso cocó e o nosso xixi. E a nossa vida andava à volta disso. Não nos era pedido mais nada, não nos era pedido que soubéssemos falar, não nos era pedido que soubéssemos crescer, que soubéssemos escrever, não nos era pedido absolutamente mais nada. Era aquela fase em que aquilo que nós precisávamos de fazer estava perfeitamente alinhado com a nossa idade biológica. O que nos era pedido era que nós começássemos a dar os primeiros passos no sentido de gatinhar, e depois de andar, e depois de largar a chupeta e o bacio e todas essas coisas. O nosso crescimento, a nossa idade biológica tem associada a si um conjunto de coisas que nos são requeridas. Não é requerido a um bebé que tenha comportamentos ou que tenha respostas, portanto, de um adulto. Mas conforme nós fomos evoluindo, nós deixamos, portanto, a idade de bebé e passamos, portanto, à idade de criança e aí as nossas competências começam a alterar. Nós começamos a aprender mais coisas, começamos a brincar com legos e começamos a vencer obstáculos, começamos a fazer puzzles, começamos a desenvolver o nosso raciocínio, começamos a desenvolver a nossa capacidade motora, uns fazem puzzles, outros começam a brincar às árvores e as inteligências começam-se a desenvolver. Uns têm mais umas inteligências linguísticas, falam muito bem, outros têm lógica matemática, outros são mais sinestésicos, gostam mais da natureza. As várias inteligências em cada um de nós começam-se a desenvolver e a nossa aprendizagem começa, portanto, a acontecer. E da criança passamos, portanto, à adolescência e depois da adolescência vamos para, portanto, a idade semi-adulta e depois já somos adultos e depois então chegamos à velhice. E em todo este processo de crescimento, nós estamos sempre a incorporar competências novas. E tu lembras provavelmente quando foste tirar a carta a primeira vez que entraste no carro, parecias uma pessoa completamente descoordenada. Não tinhas coordenação motora entre largar a embreagem, carregar no acelerador e meter a mudança. Aquilo era um bicho de 7 cabeças. Nessa altura tu percebeste que eras inconsciente e incompetente.
Mas depois começaste a ser consciente incompetente, depois passaste a ser consciente competente e hoje és inconsciente competente. Porquê? Porque começaste num estado em que estavas a conduzir e o carro ia ser para baixo e agora nem pensas sequer em tudo aquilo que estás a fazer quando estás a conduzir. Fazes o pisca sem pensar, carregas na embreagem sem pensar, metes a mudança sem pensar, fazes várias coisas ao mesmo tempo, conversas, vais ao telemóvel, mandas um SMS, metes a mudança, fazes 30 por uma linha e nem sequer pensas nisso. Contudo, nem sempre foi assim. Mas estou-te a dar este exemplo para explicar o quê? Que cada um de nós tem uma capacidade natural para aprender. Cada um de nós tem capacidade natural para desenvolver competências. O desenvolvimento de competências faz parte da nossa gênese. Nós fomos feitos, fomos desenhados dessa forma. Nós somos uma espécie de um vaso, ok? Nós somos uma espécie de um vaso no qual todas estas competências, quer sejam literacias, quer sejam competências comportamentais, são colocadas para quê? Para maximizar os nossos resultados. Portanto, nós fomos programados dessa forma. Nós temos em nós a capacidade de poder aprender. Contudo, eu dizia no início, porque é que algumas pessoas aprendem e fazem, porque é que outras pessoas não aprendem e não fazem. Existem 3 coisas que são fundamentais na nossa vida e que nós temos que aprender a pô-las de lado, a acabar com elas, a não viver de acordo com elas. Uma é o determinismo genético. O determinismo genético diz... É a expressão que algumas pessoas utilizam, dizer, eu não nasci para isso, eu não tenho o gene. Quando a pessoa diz, eu não tenho jeito para isso, está a dizer que eu não tenho o gene. Então está a dizer que a culpa não é sua, que a culpa é dos genes, é o determinismo genético. Isto é falso, isto é mentira. Não existe nenhum determinismo genético na tua vida. Okay? Tu tens realmente características tuas, que são próprias tuas, que é a tua semente, que é diferente de outra semente, que faz com que uma maçã, por exemplo, seja verde e outra maçã seja vermelha, mas ambas são maçãs e ambas cumprem com propósitos. Tu podes não ser igual a A ou não podes não ser igual a B, mas tu tens, enquanto receptáculo de competência, tu podes determinar aquilo que tu podes ser na tua vida, consoante as competências que tu incorporares na tua vida. Quando tu dizes, eu não tenho jeito, estás a dizer que eu não tenho o gene, geneticamente eu não fui programado para isso, mas é mentira. Tu foste programado para aprender. Tu foste programado para incorporar. Tu foste programado não só para ser enxertado, como para enxertar. Portanto, tu podes fazer tudo aquilo que tu quiseres. Portanto, elimina o determinismo da tua vida, elimina, portanto, o determinismo genético que diz que nós só podemos fazer aquilo que os nossos genes determinam. Isto é falso. Existe depois o determinismo psíquico. O determinismo psíquico é o determinismo que vem pela parte da educação. Okay? O facto dos teus pais continuamente te disseram que não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo, e hoje nós pomos a culpa nos nossos pais porque foi a nossa educação que nos impediu de fazer o que quer que seja, não é verdade. Tu podes reeducar-te. Tu, quando lês um livro, tu alteras a tua percepção do mundo. Tu foste criado, mas qualquer experiência nova na tua vida, tu podes ter sido educado de uma maneira, mas qualquer experiência nova na tua vida altera a tua educação. Qualquer coisa que tu incorpores, qualquer visita, qualquer filme que tu vejas, qualquer fonte de aprendizagem na tua vida é suficiente para tu romperes o determinismo psíquico que diz que tu não és capaz, que diz que só aqueles, por exemplo, tu conheces uma coisa que já ouviste falar muitas vezes, que é o QI, e o QI não é o coeficiente de inteligência. Estou a falar do quem indica, o fator cunha. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que só podem ser alguém na vida se tiverem uma cunha. Se tu deixares que a tua mente seja encharcada, conspurcada com este tipo de pensamento, que só é alguém na vida se tiver alguma cunha, provavelmente se tu acreditares nisto, tu vais viver a tua vida em função disto, então não vais tentar nada, não vais enviar um currículo, não te vais expor a uma determinada situação, porque não tendo quem te indique, tu vais achar que não és capaz de fazer nada, mas não é verdade. Tu tens toda a capacidade de fazeres alguma coisa, tu és criador da tua própria realidade. Eu gosto de uma frase de uma pessoa que sempre me acompanhou há muitos anos, chamado George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, ele dizia assim: as pessoas estão sempre a desculpar-se com as circunstâncias à sua volta. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que vencem neste mundo são aquelas que buscam as circunstâncias que mais lhe convêm. E quando não as encontram, criam-nas. Sabes uma coisa? Deixa-me dizer-te isto. Eu acredito em Deus. Okay? Claramente eu acredito em Deus. E acho que o facto de eu acreditar em Deus e o facto de eu saber que fui feito à sua imagem e à sua semelhança, eu penso nele como sendo o Criador de todas as coisas.
Ele criou todas as coisas. Mas quando eu olho para tudo aquilo que existe à minha volta e que não foi criado por Ele, quando eu olho para o computador, para o projetor, para o carro, eu sei que não foi Deus que fez. Os Seats foi a Seat que fez, os BMWs foi a BMW que fez, os Mercedes foi a Mercedes que fez, os computadores foi a Acer ou a Microsoft que fez. Foi o quê? Criação do homem. Porquê? Porque o homem, sendo feito à semelhança de Deus, tem a sua principal característica, que é a capacidade para criar. Tal como Deus criou a natureza na qual nós nos inserimos, também nós, enquanto criadores, criamos a envolvência na qual vivemos. Os bancos, as mesas, os projetores, as televisões, são criações do homem. Porquê? Porque têm em si a capacidade criativa de Deus. Portanto, não pode existir determinismo psíquico na tua vida, pois tu és capaz de determinar a tua realidade para ti mesmo. Ou então o determinismo ambiental, que são as circunstâncias à nossa volta, a economia, o estado do país. Sabes que o caractere chinês para a crise também significa oportunidade? Quantas e quantas pessoas em circunstâncias de crise, eles singram, portanto, na sua vida e transformam isso em forma de aprendizagem. Durante o teu processo de vida, olha para trás e diz aquilo que tu não sabias fazer e que agora sabes. Tudo aquilo que tu aprendeste, se tu foste capaz de aprender algo em determinada altura da tua vida, tu és capaz de aprender o que quer que seja. Tu foste desenhado para vencer. Tu foste desenhado para alcançar. Tu foste desenhado para produzir. Mais, tu foste desenhado para reproduzir. Tu podes reproduzir-te a ti, tu podes reproduzir vida. Se tu tens a capacidade de produzir vida, tens a capacidade de produzir qualquer resultado. Naturalmente, podes ter que incorporar as competências necessárias para alcançar um determinado resultado. Se a tua vida passada, por exemplo, esteve associada a coisas técnicas, vou dar um exemplo. Se toda a tua vida trabalhaste num escritório e as tuas competências são mais de literacias cognitivas, trabalhaste no escritório e sabes tudo aquilo que tem a ver com o escritório, mas por uma razão qualquer agora não trabalhas no escritório e tens que ir trabalhar para as vendas, ou tens que ter um trabalho mais comercial, que te obriga, por exemplo, a estar com o público. Tu, naturalmente, no teu ensino, na tua formação, tu não desenvolveste competências relacionais. Mas o facto de tu não teres competências relacionais agora, não significa que tu não possas acrescentar competências relacionais e com as competências relacionais acrescentadas à tua vida, que possas alcançar resultados tão bons nesta área como tu ocupavas na outra. Porquê? Porque tu, enquanto receptáculo, tu podes receber. Receptáculo significa isso. Tu podes receber, tu podes desenvolver, tu podes criar, tu podes acrescentar competências à tua vida que são necessárias para ter sucesso, onde quer que seja que tu vás e estejas a fazer aquilo que tu estiveres a fazer. Como é que isto funciona? Nós somos pessoas que nos condicionamos. Nós condicionamos-nos a nós próprios pelas palavras, pela linguística. Quando nós dizemos continuamente, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu não sei como é que se faz. Tu estás tu estás a criar uma realidade no teu cérebro, tu estás a criar uma realidade para ti mesmo que vai condicionar os teus comportamentos. Sabes que a nossa saúde mental depende essencialmente ou está associada a nós fazermos continuamente aquilo que nós acreditamos. Quando nós fazemos aquilo que nós fazemos porque acreditamos que há um resultado proveniente daquilo. Por exemplo, quando tu carregas no botão da luz lá de casa para acender a luz, tu fazes isso de forma automática porque tu sabes que a luz vai acender. Quando tu entras num barco, tu tens fé e acreditas que ele vai flutuar. Ou quando entras num avião, falo porque sabes que ele vai voar. Portanto, tu vives a tua vida em função das tuas crenças. Aquilo que tu fazes é porque tu acreditas que aquilo funciona. E aquilo que tu não fazes é porque tu simplesmente não acreditas que aquilo não funciona. Contudo, outros que têm sucesso nessa área, tal como tu acreditas que o avião vai voar, que o barco vai flutuar e que o carro vai rolar, outros acreditam que são capazes de vender, que são capazes de encontrar emprego, que são capazes de fazer um currículo, que são capazes de perder peso, que são capazes de fazer o que quer que seja na sua vida. Porquê? Porque pela linguística, pelas suas afirmações, eles condicionam a sua mente para fazer o quê? Para obterem determinados resultados. Se tu acreditares que é possível, isso é possível. O Henry Ford tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: tens sempre razão, ok? Quer acredites, quer não, tu tens razão. Portanto, se tu acreditas que isto é possível, tens razão, porque vais fazê-lo possível. Se tu acreditas que não é possível, tens razão, porque não o vais tornar possível. Portanto, tu vais agir sempre em função com aquilo que tu acreditas. Então, o que é que tu tens que fazer? Altera as tuas crenças. Altera aquilo que tu acreditas. Condiciona a tua mente para o sucesso.
Em vez de dizeres eu não sou capaz, diz eu sou capaz. Em vez de dizeres eu não posso, diz eu posso. Diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, seja ele quem for. Tu podes fazer aquilo que tu quiseres. Porquê? Porque tu tens o poder criativo em ti. Exatamente as mesmas condições que fizeram com que tu que trouxesses a tua vida até agora, tu podes fazer novas escolhas para levar a tua vida até onde tu quiseres. Agora, repara bem, há uma variável que tu precisas de perceber e todos nós precisamos de perceber. Nós vivemos a nossa vida de acordo com paradigmas. É isto que eu te tenho estado a dizer. O que é um paradigma? Um paradigma é um modelo, é uma regra da vida. É uma regra, okay? É um paradigma, é um modelo em cima do qual nós caminhamos. Então, como é que se formam, portanto, paradigmas? Os paradigmas formam-se com base, por exemplo, nas experiências passadas, ok? Todas aquelas coisas que tu fizeste num determinado passado e que te deram um determinado resultado, ficaram, portanto, vincadas e marcadas na tua mente. Okay? Algumas pessoas criam paradigmas de experiências que viveram no passado. Por exemplo, uma pessoa que no passado foi mordida por um cão quando era criança, okay? Pode criar uma rejeição aos animais e achar que o cão é mau por natureza. Ou que a presença de um cão vai provocar em si, portanto, uma reação de medo, porque ela teve uma experiência passada que foi traumatizante e agora o que é que ela associa a cão? Associa medo. Sempre que vê um cão, portanto, ela tem medo. Okay? Portanto, essa experiência passada fez com que essa pessoa desenvolvesse um sistema de crenças. Como fui mordida por um cão, todos os cães mordem, logo os cães são maus, logo evitar cão. É um sistema de crenças. Se isso for associado, por exemplo, a um nível de autoestima e um nível de autoimagem que é baixo, okay? Que é o nível de autoestima é o quão eu gosto de mim e o nível de autoimagem é como é que eu me vejo a mim próprio. Portanto, pegando nestas 4 coisas, que é as experiências passadas, sistemas de crença, autoestima e autoimagem, eu crio um paradigma ou um modelo do mundo, um mapa do mundo, um modelo, que é o mapa do mundo ou o modelo do mundo no qual eu me insiro. É os possos e não possos do meu mundo. Mas repara bem, é os possos e não possos apenas do meu mundo. Não são do mundo em geral, nem refletem a realidade. Refletem apenas a minha realidade. A realidade que eu construí para mim, mas não significa que essa seja verdadeiramente, portanto, a realidade. Como é que isto funciona? Basicamente, tu sabes, nós temos um conjunto de sentidos, não é? Os nossos 5 sentidos, a nossa visão, o tato, o olfato, são os nossos 5 sentidos, são a forma, são a autoestrada, o canal através do qual nós percebemos o mundo que nos rodeia. Como é que nós percebemos o mundo que nos rodeia? Através dos nossos sentidos. Não existe outra forma. Através dos nossos sentidos nós temos interação, nós interagimos, portanto, com o mundo que nos rodeia. E nós na escola, quando éramos miúdos, fomos ensinados que há um estímulo e uma resposta, ok? Mas na realidade isto não funciona assim, ok? Dá a sensação que perante um determinado estímulo nós temos uma resposta, que logo nós reagimos ao estímulo. Nós não reagimos ao estímulo. Eu vou-te explicar como é que funciona. Nós recebemos estímulos, portanto, através dos nossos sentidos, okay? Esses estímulos vão para aquilo que eu chamo o nome científico da nossa cachimónia, alguns chamam cérebro, portanto é a mesma coisa. Nós recebemos através dos nossos 5 sentidos, isso vai até ao nosso cérebro, e no nosso cérebro essa informação é toda processada. E é processada ao abrigo do quê? Lá está, das nossas experiências passadas, do enquadramento, da nossa educação, das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa cultura. Mas cada vez que nós alteramos uma destas variáveis, um destes filtros, e repara bem, aquilo que tu precisas saber é que estes filtros não nascem contigo. Nenhum destes filtros é genético. Nenhum destes filtros vem contigo quando tu nasces. As tuas crenças, as coisas nas quais acreditas, vêm depois de tu teres nascido. Okay? A tua educação vem depois de tu teres nascido. A tua cultura vem depois de tu teres nascido. Não importa a cor da tua pele, se tu nasces na Europa tens uma cultura, se nasces na Ásia tens outra cultura, se nasces em África tens outra cultura. Okay? Todos estes filtros, okay, que vêm a ti depois de já estares vivo, não nascem contigo. Nenhum destes estímulos nascem contigo, nenhum destes filtros nascem contigo, fazem com que tu interpretes então todos os estímulos que chegam à tua vida de acordo com os teus filtros. E o que é que tu fazes? Tu dás um significado. Lembras-te do exemplo do cão que eu estava a dar há bocado? Imagina, o Manel e a Maria vão os dois juntos na rua e de repente aparece um cão à frente deles e o Manel fica petrificado, cheio de medo, e a Maria avança em direção ao cão e começa a fazer festinhas.
O estímulo é o mesmo, mas a reação é completamente diferente. No teu paradigma do mundo, o Manel, os cães são maus, por isso ele ficou com medo. No da Maria, os cães são giríssimos e espetaculares, por isso avançou em direção a ele. O estímulo é igual, mas a reação que cada um teve, o comportamento que cada um teve, foi completamente diferente. E é isto que eu te quero dizer. Se tu vives a tua vida de acordo com um conjunto de crenças que tu tens que limitam a tua ação, então muda. Vai perceber, e nós vamos te ensinar como é que se faz isto ao longo deste programa Nascido para Vencer. Quais são os filtros que estão a impedir que tu possas ter um desempenho superior? O que há, que conjunto de crenças é que tu tens na tua vida que te estão a impedir de ter um comportamento superior? Como é que acontece? Tu recebes os estímulos, cozinhas isto na tua bimbi mental de acordo com este conjunto de filtros e tu depois dás um significado. E uma vez dado um significado a um determinado evento, tu vais reagir, tu vais agir em conformidade ao significado que dás e não necessariamente ao evento que veio ter, portanto, à tua vida. É como se tu tivesses a ver o mundo com um conjunto de óculos e esse conjunto de óculos vai determinar os teus comportamentos futuros. Ok? Portanto, terminamos esta parte agora, vamos avançar para competências especificamente, continua connosco, portanto não percas o Nascido para Vencer, porque é isso que nós queremos fazer à tua vida, que tu sejas capaz de vencer, uma vez que já nasceste.